Conversa com meu povo. Uma pedra humana. O tempo corre veloz e estamos para iniciar o segundo semestre do ano. Aproveitá-lo com sabedoria e responsabilidade de cada um de nós, sempre acompanhados pela infalível graça de Deus, sempre presente e atuante, quando nos abrimos à sua ação santificadora e salvadora. Graças aos primórdios da Igreja, o Senhor sempre contou com homens escolhidos a dedo, no exercício contínuo de seu amor misericordioso. Dos 12 primeiros escolhidos, foi-nos dada recentemente oportunidade para refletir e deles aprender o caminho da vida, conversão e missão. A Igreja põe em nossos lábios as seguintes palavras da grande liturgia da solenidade celebrada neste final de semana. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Queremos agora voltar especialmente nosso olhar para aquele que foi constituído como pedra. E Pedro vem de pedra. Ao lado de Paulo, o apóstolo das gentes, fecundou com seu sangue a Igreja de Roma. Continuamente o Papa Francisco nos faz entender que ele é o sucessor de Pedro para o nosso tempo. E vários de seus documentos são datados com a marca da Basílica do Santíssimo Salvador em São João de Latrão, a Catedral de Roma, a sede do Papa. Por ser aquela que preside a caridade, o Bispo de Roma tem o primado e a responsabilidade por toda a cristandade, primado de serviço e de amor. A liturgia da Igreja nos faz refletir sobre a figura de São Pedro, não tanto para celebrar sua autêntica e grande santidade pessoal, mas por causa do carisma que recebeu de Deus como aquele que garante a unidade de sua Igreja. Quem foi o apóstolo Pedro? Filho de Jonas, ele nasceu em Betsaida, vivia com sua família em Cafarnaum, onde Jesus curou sua sogra. Foi chamado por Jesus a ser seu discípulo quando era pescador profissional. Com Tiago e João, veio a formar o grupo de maior proximidade com Jesus, um pequeno grupo. Pedro teve seu nome trocado por Jesus, expressando assim o próprio Senhor, aquela missão que ele recebeu do próprio Jesus. Os evangelhos não escondem suas limitações, fragilidades e pecados. Diante do Senhor, que o quer pescador de homens, ajoelha-se e se diz pecador, homem frágil. Foi o mesmo Pedro que duvidou quando Jesus o convida a andar sobre as águas. A certa altura, prometeu fidelidade restrita a Jesus, para depois negá-lo por 3 vezes. Diante do olhar de Jesus, tomou consciência de seu pecado, chorou amargamente e não se desesperou.
Tudo indica que se refugiou na comunidade dos discípulos, ao invés de se isolar. Ele é uma das primeiras testemunhas da ressurreição, tendo depois a experiência do reconhecimento do Senhor às margens do mar da Galileia, quando 3 vezes afirmou seu amor pelo Mestre, para ouvir de novo a palavra decisiva: segue-me. Para as primeiras gerações de cristãos, a certeza da ressurreição vinha do sepulcro vazio e da aparição a Simão Pedro. Nos Atos dos Apóstolos, amadureceu na compreensão de sua missão, como ouvimos numa das leituras da solenidade. Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Sabemos que se tornou referência para a comunidade primitiva em Jerusalém, passou por Antioquia e depois dirigiu-se a Roma, onde consumou sua entrega a Jesus e à boa nova do Evangelho. O nome Pedro, visto humanamente, poderia até fazer-nos imaginar, dirigido a Simão Pedro, um cascalho, um pedregulho. No entanto, é rocha, pedra que sustenta a vida da igreja, sobre a qual o Senhor quis edificar seu corpo místico. Deus escolhe misteriosamente pessoas diferentes e aparentemente raras para fazer a construção de sua igreja. Um texto de São Paulo mostra que ele tomou consciência da grandeza da obra de Deus e assim nos ajuda a compreender. Ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Se então alguém edificar sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira, feno, palha, a obra de cada um acabará sendo conhecida. O dia a manifestará, pois ele se revela pelo fogo, e o fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. A igreja passou por vicissitudes incríveis no correr de sua história, com uma amálgama de virtudes e fraquezas daqueles que ocuparam a sede de Pedro. No entanto, Deus não permitiu que nenhum deles ensinasse o erro. De fato, as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo, que mantém segura a profissão de fé recebida do Senhor através dos apóstolos. E na data em que celebramos o dia do Papa, hoje chamado Francisco, devemos dar graças a Deus pelo tempo que vivemos. Mesmo sem ver a lista completa, basta verificar a sucessão de papas santos e corajosos que a Igreja teve desde o século XIX, escolhi de propósito de lá para cá, malgrado todas as crises, guerras, ameaças e fragilidades de nós cristãos católicos e as crises do mundo. Beato Pio IX, Leão XIII, o Papa da encíclica Rerum Novarum sobre as questões sociais, São Pio X, o Papa da liturgia, Bento XV, Pio XI, Pio XII, São João XXIII, São Paulo VI, Beato João Paulo I, São João Paulo II, Bento XVI, para chegar àquele que disse ter vindo do fim do mundo e que faz o mundo ficar pequeno, o Papa Francisco. Queremos edificar juntos a Igreja, cada qual com a sua contribuição, sem nos estancarmos diante das fraquezas das pessoas, começando das nossas. Cabe-nos olhar toda a história da Igreja e de tantos que nela se envolveram, enxergando tudo dentro do quadro de cada época e cada cultura. Ao mesmo tempo,
como ensinaram e praticaram os sucessores de Pedro, desde as palavras cheias de sabedoria de São João Paulo II, pedir perdão a Deus e à humanidade pelos erros cometidos pelos cristãos católicos, redimindo-nos deles com atitudes diferentes. A Igreja subsiste pela graça de seu esposo imaculado, que por ela se entregou, lavando nas águas do batismo as culpas de todos os seus membros. Enfim, para que isso aconteça, outras pedras bem humanas podem se comprometer na edificação desse edifício espiritual. No filme Irmão Sol e Irmã Lua, São Francisco e seus companheiros, ao reconstruir a igrejinha de São Damião, cantavam assim: se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem, pedra por pedra, com esperança de ver Jesus, dia após dia, com alegria, sempre buscando além. Justamente de Francisco, o atual sucessor de Pedro, a pedra de hoje, escolheu o nome. Olhar para a frente e para o alto, costumamos dizer em nossa igreja de Belém, pedra por pedra, com serenidade e alegria. É nosso modo de celebrar São Pedro neste ano. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o Espírito Santo nos ilumine para colocarmos em prática os ensinamentos desta solenidade. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, dentro de poucos dias, no primeiro final de semana de julho, a Arquidiocese de Belém, através do seu setor de pastoral juvenil, realiza o segundo acampamento arquidiocesano de jovens. Vai ser lá no Retiro Tagaste, aí no Riboca Velho, lá em Marituba. Eu quero convocar os padres da nossa arquidiocese para que todas as paróquias, sem exceção, enviem jovens dos seus vários grupos que trabalham com juventude a participarem desse acampamento. A abertura do acampamento acontecerá lá mesmo no Retiro Tagaste, às 19 horas do dia 6 de julho. É o dia em que eu comemoro 32 anos de ordenação episcopal. Normalmente a gente celebra na catedral nesse dia. Desta feita, eu quero convidar os padres para concelebrarem comigo lá no Retiro Tagaste, junto com a juventude da Arquidiocese. Dia 6 de julho, 19 horas, Retiro Tagaste, os padres são convidados a concelebrar para nós agradecermos a Deus a vida da nossa igreja. E os padres são convidados, e peço a você, muita gente que me acompanha agora faz parte dos conselhos pastorais de pastoral, paroquiais de pastoral, CPP, então que você lembre o padre da sua igreja em meu nome, para enviar os jovens a participarem deste acampamento que acontece no dia 6, continua no 7, 8 e 9, termina no dia 9, no meio do dia. Eu farei a missa de abertura, dia 7 e dia 8, Dom Antônio celebra, e dia 9, Dom Paulo faz a missa de encerramento. Caríssimo irmão, é muito importante que nós tomemos consciência disso aqui. É um trabalho preventivo, e as famílias, por favor, pensem nisso. Motivem os jovens a participarem deste encontro. Muitas vezes a gente vai chorar amargamente por não ter dado oportunidade, especialmente aos nossos jovens, oportunidades de formação, de acompanhamento, de encontro, especialmente e mais do que tudo, o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. E agora,
as perguntas que as pessoas nos enviaram. Maristela Azevedo, de Belém. Dom Alberto, por que Jesus não chamava Maria de mãe? Veja só, existem dois textos muito expressivos no Antigo Testamento, onde Jesus disse, mulher, justamente porque Maria é aquilo que nós chamamos de nova Eva, é a figura da pessoa que realiza plenamente o plano de Deus. Então, Nosso Senhor usou essa expressão. Agora, é bom que nós pensemos que não havia um gravador para ver como Jesus tratava, certamente ele a chamou de mãe N vezes. Os evangelhos não são uma ata da vida de Jesus. Os evangelhos são toda uma reflexão, toda uma narrativa a partir da missão de Jesus. O segundo texto é nas bodas de Caná o primeiro e depois o outro, quando Jesus está na cruz, ele usa a expressão mulher e que remete exatamente à criação do mundo, quando Deus criou o homem e a mulher. E Nossa Senhora é chamada de nova Eva. Pergunta agora de Juliana Pacheco. O senhor pode falar sobre a Opus Dei? Com muita alegria. Nesses dias, eu celebrei a Santa Missa, foi na última segunda-feira, era o dia de São José Maria Escrivá, que é o fundador da Opus Dei. O Opus Dei é uma instituição que começou na primeira metade do século XX para a formação cristã, para que as pessoas descubram que podem se santificar no exercício profissional, na vida familiar, no cotidiano, do dia a dia em que nós estamos colocados dentro da realidade do mundo. Era impressionante a missa que eu celebrei lá na Igreja do Carmo, repleta de fiéis, homens e mulheres, jovens e adultos, famílias. Opus Dei faz um bem muito grande na igreja. Então, é um dos movimentos dos grupos, ele é chamado de uma prelazia pessoal criada pelo Papa São João Paulo II. Então, esta prelazia pessoal tem uma grande importância, um apostolado, especialmente nos ambientes, no ambiente profissional, da cultura, da formação, da educação. Então, é um dos muitos carismas suscitados por Deus na sua igreja para fazer o bem e anunciar o Evangelho. Pergunta agora de Francisca Alves. Na hora da confissão, se o pecado confessado é grave, o confessor não pode nem comentá-lo com um colega ou superior? Não. Existe o segredo de confissão, que é o sigilo mais sagrado que existe. Se uma pessoa se confessa de ter cometido um crime, eu posso aconselhar essa pessoa a se entregar, mas eu não posso obrigar. Como também não posso contar. Na história da igreja existem verdadeiros heróis que deram até a sua vida, justamente porque juízes ou outras autoridades pretendiam que o confessor viesse a revelar o segredo de confissão. E é claro, o sacerdote não pode fazer isso. O padre ou o bispo que atendem à confissão devem guardar permanentemente esse sigilo. Muitas vezes acontece que uma pessoa volta para se confessar e diz assim, o senhor se lembra que numa outra confissão eu lhe disse tal e tal coisa? Muitas vezes eu tenho que dizer para a pessoa, me desculpe, mas eu não posso ficar guardando. Já pensaram? Se ficasse tudo aqui na minha cabeça, tudo aquilo que eu já escutei na minha vida? Não. Deus tem a sua sabedoria e me faz, vamos dizer assim, esquecer. E aí a pessoa diz de novo aquilo que quer pedir uma orientação. Mas a graça também do esquecimento para não ficar olhando a pessoa com o olhar de juízo, mas com o olhar sempre da misericórdia. A pergunta é de Valmor Tancredo.
Dom Alberto, os padres devem celebrar a missa todos os dias? Não é obrigado a celebrar a missa todos os dias. O padre não é obrigado a fazer isso. Eu celebro todos os dias e posso dizer-lhe que a maior parte dos sacerdotes fazem questão de celebrar a Santa Missa todos os dias. É um valor que a gente vai descobrindo. E vejam só que coisa bonita. Quantos são os fiéis, homens e mulheres, que querem participar da missa diária? Então, um padre numa paróquia, ele tem a obrigação de oferecer a celebração da Santa Missa diária para a sua paróquia. Se acompanharam, por exemplo, no último sábado, quando eu fiz a instalação do santuário de São João Batista e Nossa Senhora das Graças em Coraci, na leitura do decreto de criação do santuário e instalação, naquele momento foi dito que todos os santuários devem ter 2 celebrações, pelo menos todos os dias, da Santa Missa, devem ter atendimento de confissão, deve ter atendimento de direção espiritual. Aliás, uma pergunta que vem logo depois a respeito do assunto da direção espiritual. Então, é recomendável que o padre celebre a Santa Missa diária e eu posso dizer-lhe que, em geral, os sacerdotes gostam e querem celebrar a missa diariamente, o que é muito elogiável, muito importante, salutar para o próprio padre e para a vida da paróquia. Pergunta agora de Luzia Noronha, de Belém. Dom Alberto, qual é a função do diretor espiritual? Luzia, o diretor espiritual é uma pessoa mais experimentada na fé que ajuda outra pessoa a caminhar no amadurecimento da sua vida cristã. Diretor, quer dizer, alguém que mostra a direção para a vida espiritual. Esta é a função do diretor espiritual. Nem todos os sacerdotes têm os dons necessários para serem diretores espirituais. Quer dizer que obrigatoriamente é um sacerdote, diretor espiritual? Não. Nós temos muitas pessoas experimentadas com a vida da fé, homens e mulheres maduros que ajudam os outros. O que acontece com muito proveito é que tantas vezes, sendo o diretor espiritual um sacerdote, ele pode também, se a pessoa pede, pode também administrar o sacramento da penitência diante das realidades que descreve para o próprio diretor espiritual confessor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.